Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de 12 às 13 horas pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Visite nosso site, www.gentequefala.com.br, curta a nossa página, Facebook/Programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, e o WhatsApp. É 11 São Paulo 974012235 e tem um telefone à sua disposição, que é o 5052-6622. Convidados de hoje, cardiologista, Dr. Alessandro Aparecido Machado, Hospital Santa Catarina. Dr. Alessandro, grato por tê-lo no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Também a diretora executiva, fundadora da Federação Internacional de Sociedade, é isso mesmo? Sociedade Ultrassonografia da América Latina, doutora Lucy Kerr. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada. A senhora pode me ajudar? Quais são os títulos? Eu sou presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e também sou presidente fundadora da Federação Internacional das Sociedades de Ultrassonografia da América Latina. Que eu tenho aqui, comendadora da ultrassonografia e também brasileira. sou. E também tenho a comenda do Ministério da Saúde. Eu tenho duas comendas. Fiquei com receio de cometer algum Não, equívoco aqui. Está certo. Também conosco a oncologista, a doutora Dalva Matsumoto, diretora do Instituto Paliar e coordenadora do Serviço de Assistência Domiciliar e da Hospedaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. Doutora Dalva Matsumoto. Bom dia. Muito obrigada, eu que agradeço. Explica o que é o Instituto Paliar. O Instituto Paliar é uma instituição de ensino. Nós ensinamos... formamos na pós-graduação alunos médicos e não médicos em cuidados paliativos. O Instituto Paliar já atua há mais de 5 anos na cidade de São Paulo, desde o ano passado, com uma parceria com a Universidade de São Camilo, na medida que os cuidados paliativos foram crescendo e foram se fixando, agora já como uma área de atuação. Então, o Instituto Paliar tem trabalhado nesse sentido, de formar profissionais. Uma americana de 29 anos com câncer em estado terminal anunciou que dará fim à sua vida neste sábado, dia 1º de novembro. Britney Maynard e o marido se mudaram para o Oregon, onde o suicídio com assistência médica é permitido, e após provar que tem menos de 6 meses de vida, obteve receita para as drogas que usará. Disse que pretende tomá-las 2 dias após o aniversário do marido, que é amanhã. Doutora Dalva, eu não sei que lado que eu comento que eu inicio, se pela tragédia anunciada. Eu acho que era interessante a gente falar no Brasil. No Brasil, o suicídio assistido por médico, que se trata o próprio paciente, a própria pessoa comete o ato de morrer, orientada com medicamentos, com substâncias que são indicadas por um médico. E tem a eutanásia, que aí é o médico que atua levando à morte deliberada de uma pessoa. As duas modalidades são proibidas no Brasil, são ilegais, são consideradas crime. Em alguns países, essa prática já é legalizada. E nos Estados Unidos, alguns estados legalizaram o suicídio assistido. Então, essa moça está fazendo valer o direito dela morrer, sabendo que tem uma doença mortal, que, teoricamente, tem um prognóstico menor do que 6 meses de vida, e, diante da sua confirmada possibilidade do sofrimento, ela opta por morrer. E aí ela consegue o direito de cometer um suicídio assistido por um médico, que ela fará nesses próximos dias. É uma pergunta de leigo. É realmente um suicídio isso? É um suicídio, porque é a própria pessoa que toma um medicamento ou se aplica uma substância que leva à morte. Então, é um suicídio. É um suicídio assistido porque é orientado e assistido por um médico. Doutor Alessandro, doutora Lucy, algo a acrescentar neste Eu assunto, gostaria. que é muito sensível? Eu dou graças a Deus de viver aqui no Brasil, que tenha essa lei. Há uns anos atrás, meu pai, quando ele estava ígido, ele falou: filha, se um dia
eu estiver numa situação terminal, uma situação que eu tenha muitos tubos, isso e mais aquilo, esteja internado no UTI, você vai me aplicar uma injeção e me fazer morrer. Eu falei, o senhor pode chamar outra pessoa para fazer isso, porque eu fiz o juramento pela vida e jamais aplicaria a morte, ainda mais no senhor. O sofrimento que a gente tem que passar, muitas vezes é necessário, tem alguma finalidade, só que eu também sou contra a prolongação de um estado que já é de morte. Quer dizer, um paciente que está em estado terminal, que está cheio de metástases, está com o pulmão cheio, está com... Pois não, continue. Está com o pulmão cheio, está com cheio de metástases por tudo, e, de repente, tem uma parada cardíaca. Você vai fazer uma ressuscitação nesse paciente? Não. Chegou a hora dele. Entendeu? Quer dizer, prolongar um estado que é já, obviamente, de óbito, não. Mas você aplicar a injeção letal ou dar ao paciente os meios... Ministrar os medicamentos, eu não sei se a gente jamais chama de teria coragem de isso. fazer isso. E olha que eu já trabalhei em UTI, porque minha formação inicial foi em cirurgia cardiovascular. Então, trabalhei muito em UTI e nunca, nem faria e nem fiz. Doutor Alessandro, gostaria de ouvi-lo sobre esse assunto. Graças a Deus não tive nenhuma experiência que chegasse a tal ponto de promover isso, mesmo porque no Brasil não é possível ainda. O que a gente tem é, na área da doutora, cuidados paliativos, quando o prognóstico é muito reservado e não há esperança de melhora e o paciente realmente não tem chance alguma, não há terapêutica a ser instituída. De maneira consensual, com o grupo de cuidados paliativos, com a família e com o médico titular, toma-se a medida de não adicionar nenhuma terapêutica até ali. Isto é, se ele tiver uma parada, se ele tiver uma insuficiência respiratória, medidas de conforto. No Brasil, eu acredito que não avançou ainda, parou aí. Eu acho que nos Estados Unidos tem estados, como a doutora disse, que realmente já está bem instituído se vai fazer ou não injeção letal. Mas também concordo que o paciente, até certo ponto, ele tem o direito, como no caso dessa americana, de ela é dona da vida dela, mas ela tem o direito de dizer se vai continuar sofrendo ou se quer dar cabo disso. Então, eu acredito que, de certa forma, ela tem a razão dela. A notícia fala que ela já tem um período de vida pré-estabelecido, vamos dizer assim, né? O médico já... Medicina não é matemática, isso é um prognóstico. Era isso que eu queria me colocar, né? Alguém diz, olha, você vai viver 6 meses. Ela fala, não, eu não quero viver 6 meses, eu quero viver 6 dias. Na prática clínica... Na prática não existe. Não existe. A gente sabe, todos sabemos que o prognóstico realmente, com os estudos e com a clínica estabelecida, dá para você ter um prognóstico. Mas não é matemática, é em torno de... Existe várias outras complicações que pode advir da doença, devido à imunidade baixa, enfim, dificuldade de deglutição, broncoaspiração e tudo mais. Mas eu acho que ela está certa. Eu concordo com a atitude dela. Acho que foi nos Estados Unidos mesmo que uma jovem em coma há muito tempo, a família desligou os aparelhos e ela permaneceu ainda em vida vegetativa ali durante muitos anos, muito tempo. Não foi um dia ou 2 dias, né? Foram muitos meses. Então, por isso que eu fiz essa colocação, né? Não tem uma data marcada. E eu gostaria até de acrescentar mais um fato interessante, foi com o meu sogro. Quando eu estava na escola de medicina, o cardiologista, meu professor, o consultor, o doutor Jair, falou, olha, ele não está num corpo pulmonar avançado, ele não tem mais do que 1 ano de vida. Quando está nesse estágio, o paciente não sobrevive. Nisso, eu me formei, eu me casei, eu me separei 20 anos depois do meu primeiro marido e ele continuou vivo ainda vários anos depois. Isso com um prognóstico de 1 ano no máximo. Esqueceram de falar para ele que ele deveria morrer em 1 ano. E ele achou que podia viver Marcaram mais. a data para ele, mas ele não aceitou a data que foi. Teve N infartos. E não foi. Na minha experiência em cuidados paliativos, já há mais de 10 anos, o que a gente observa é isso. Realmente, como o doutor falou, oferecer cuidados paliativos significa tentar minimizar a dor, o sofrimento do paciente e da família. E, com isso, talvez, diminuir
o desejo, o afã de tirar a própria vida. Mas, como o doutor falou, eu acho que existe uma questão de uma discussão que é muito mais ampla, que também é sobre o direito, que aí teríamos vários programas para poder debater sobre isso. Né? Com o cuidado paliativo, e isso é que me aproximou dessa prática, é justamente poder oferecer um tratamento e um cuidado que fosse integral, que fosse pensando nesse paciente como um indivíduo, como um ser humano, alguém que tem uma história, uma biografia, desejos, vontades e individualidade. E como o cuidado paliativo também cuida da família, é poder oferecer para este núcleo que sofre uma assistência um pouco mais adequada. O cuidado paliativo é feito com uma equipe multiprofissional, justamente para poder ver todos esses aspectos do paciente, da família, tanto o lado emocional, e, pela primeira vez, uma especialidade fala em cuidar do espírito da pessoa. Né? E essa é uma discussão também que tem voltado muito à pauta de outras especialidades, né, doutor? Hoje, os pacientes têm solicitado isso. Eu me lembro de um trabalho que foi feito na Faculdade de Medicina de Harvard, em 2010, onde foram feitas perguntas para os pacientes oncológicos. O que você sente falta de conversar com o seu médico? Houve uma estatística de mais de 70% dos pacientes responderam sobre espiritualidade. Então, a questão da espiritualidade, hoje, não é uma área que fica delegada somente ao pastor, ou ao padre, ou à capelania, de uma maneira geral. Eu acho que nós, profissionais, temos também que estar preparados para abordar esse tipo de questão. Hoje, o médico completo é aquele que consegue enxergar o paciente como um todo, incluindo o físico, o espiritual, o psicológico, o social, e é isso que o cuidado paliativo prega. Você está acompanhando Gente que Fala, conosco o cardiologista Alessandro Aparecido Machado, a oncologista Dalva Matsumoto e a diretora executiva, fundadora da Federação Internacional da Sociedade de Ultrassonografia, a doutora Lucy Kerr. Mulheres e jovens tornaram-se alvos de problemas do coração. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 50% dos casos diagnosticados em 2013 foram em mulheres. 13% do total afetaram jovens de até 25 anos. Para ambos os casos, o número é 5 vezes maior que nas últimas décadas. Para os especialistas, quase todos os casos estão ligados a mau hábito, estresse e vida sedentária. Doutor Alessandro, até eu que sou leigo, eu sei que esse é o rosário que aqui eu acrescentaria várias coisas. Sim. Hoje a mulher ela desenvolve o papel na sociedade, no mercado de trabalho, coisa que até algumas décadas atrás ela não tinha. Então a mulher está muito competitiva, então ela mudou um pouco os hábitos de vida. A mulher fuma mais, a mulher bebe mais. E tendo sucesso no trabalho, ela também tem menos tempo para exercitar, fazer ginástica. Então acrescenta trabalho a mais. Exatamente. Né? O fato é que bebendo mais, fumando mais, ela vai se aproximando do que o homem fazia já há um bom tempo, né? Então, a combinação também de anticoncepcional oral com tabagismo, que a mulher tem aumentado a incidência de tabagismo, essa é uma combinação perigosa. As pacientes jovens, a fisiopatologia do infarto na jovem é isso. Aumento da viscosidade do sangue. Falando em linguajar claro, o sangue fica mais grosso. Ela fumando mais, ela se exercitando menos, tomando anticoncepcional, a chance dela ter um infarto é maior. A nossa casuística lá, de cada 10, 4 são mulheres. Não chegou ainda a 50% na nossa instituição. Mas está se aproximando disso aí, 50%. Né? Então, a gente acredita que tem aumentado por conta disso. Além de que a mulher tem dupla jornada. Ela chega em casa e o trabalho dela não acabou. Por isso que eu disse trabalha mais. Trabalha mais. Nos exatamente. hábitos atuais, trabalha mais. Tudo bem que tem o lado que acomete o homem, também acomete a mulher. Como? A idade, a predisposição genética, os fatores de risco são os mesmos. Hipertensão, diabetes, aumento do colesterol. Hoje a mulher come diferente do que comia antes também. Come fora, come-se o que te oferece. Agora, exposta aos mesmos fatores de risco, adiciona aí o que ela não tinha antes, que eu falei. Tabagismo, estresse. E a incidência, é importante dizer que a incidência de obesidade e diabetes tem aumentado muito na mulher.
porque vem aumentando praticamente nos dois sexos, mas mais na mulher do que no homem. E a gente sabe, além disso, que o prognóstico da doença, seja hipertensão, diabetes, infarto, AVC, o prognóstico é pior na mulher. Tanto o infarto quanto o AVC. E o prognóstico é pior. Quando o senhor fala em sintomas, né, semelhantes para o homem e para a mulher, estaria nesse condicionamento de vida atual que as mulheres têm? Tudo isso o senhor descreveu aí? Então a mulher está se aproximando mais do homem com Tem, mas aí tem outra coisa perigosa para a mulher. A mulher, ela demora mais a ir ao pronto-socorro. Os homens não. Não, mas que a mulher é que procura mais o médico. Mas procura menos o pronto-socorro quando ela tem dor. Porque a dor da mulher nem sempre é típico. Nem sempre é típico. E aí ocorre um fato importante. Com o aumento da incidência do diabetes e da obesidade, que as coisas caminham juntos, o diabético, ele sente 50% dos infartos, ele não tem dor. Ele tem um mal-estar, uma náusea, uma palpitação, ele não tem a dor típica apertando no peito, indo para o braço ou para a mandíbula. Então, acredita-se que a mulher tem um pior prognóstico por isso. Ela demora um pouco mais para ir até o PS. E, indo ao PS, ela tem outro problema. As coronárias das mulheres são um pouco mais finas do que a dos homens. Então, elas são mais delicadas. Exatamente. Então, a área de infarto pode ser maior. E, com isso, o prognóstico acaba sendo pior. Doutora Lucia. Não, eu acho que ele cobriu essa área muito bem. Realmente, a gente sabe. Só tenho uma coisinha que eu gostaria de acrescentar, porque isso eu já vi vários trabalhos. É que, normalmente, quando a mulher vai ao médico, é muito comum que ela seja taxada de um assunto psicológico e não encarada com a seriedade que os sinais e sintomas, se apresentados pelos homens, ocasionariam. Entendeu? Então, isso não é somente eu que falo porque eu acho, não. Tem inúmeras estatísticas sobre isso. Então, os médicos são muito responsáveis de não acatar as queixas como elas são e investigar com a seriedade que deveria ter. Essa é a minha única observação. Eu acho que, já que está aumentando, já que a mulher está mais obesa, está mais diabética, mais hipertensa, fuma mais, bebe mais, tem que ser tratada como uma pessoa de mais risco do que tem sido até o presente. Isso. E eu acrescentaria que não somente os sintomas cardiológicos. Né? Ainda temos uma grande diferença de assistência com relação a gênero. Né? Nós temos ainda um certo preconceito velado contra as mulheres, apesar da gente já estar no mercado de trabalho e termos uma dupla jornada, quando a mulher chega, principalmente ao setor de emergência, não somente dores no peito, mas dores na coluna são interpretadas também de forma equivocada. A mulher trabalha, a dor na coluna é normal. Eu, particularmente, já acompanhei vários casos de mulheres com antecedente de câncer, teoricamente curadas, que vão ao pronto-socorro várias vezes com dor óssea, com dor na coluna, e acabam ficando paraplégicas ou tetraplégicas, que são lesões ósseas, né, pouco observadas ou tardiamente diagnosticadas por causa desta percepção. Né? Então, precisamos mudar essa percepção. Doutor Cid Sabá, o senhor é dermatologista. Prazer tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Prazer é meu e parabéns, mais um ano, Gente que Fala, apoiando a causa da psoríase no Brasil. O senhor é diretor do Centro Brasileiro de Estudos em Psoríase. Perfeito. E hoje nós temos uma... Eu fico todas as vezes que eu tenho esse texto, eu fico preocupado, né? Dia Mundial da Psoríase. Eu acho que não é dia mundial, né? Eu acho que seria de combate, de tratamento, alguma coisa, ou o nome ficaria muito extenso. Não, porque a ideia realmente não é comemorar nada, é lamentar, e o Brasil tem muito a lamentar. E lembrar que isso começou nos países escandinavos e várias cidades hoje no mundo todo estão fazendo uma ação de conscientização da população, principalmente dizendo, Zancopé, que a psoríase é uma doença sistêmica, que ela atinge a articulação, além da pele. Na pele ela simula uma caspa, uma dermatite seborreica, uma micose de unha, ela simula várias alterações de pele. E, no fim desse processo inflamatório crônico, a gente aumenta risco cardiovascular. Então, é uma cadeia de...
Exatamente. Todas as doenças crônicas inflamatórias aumentam a aterosclerose. Então, as pessoas com psoríase na articulação, chamada psoríase artropática, assim como eu estava ouvindo a doutora Dalva falar de dor articular, dor muscular, as pessoas com psoríase também não imaginam que a psoríase atinge a articulação. Então, já está provado no mundo todo que as pessoas com psoríase têm o maior risco para infarto, derrame e trombose. Esse é meu estudo atual de doutorado, que eu apresento no fim do ano. Primeiro estudo no Brasil feito com as pessoas com psoríase para ver o risco cardiovascular. Então, de uma doença que a maioria da população ignora e, quando sabe, acha que é emocional, a gente hoje confirma que é uma doença sistêmica, imunológica, inflamatória, que levam os 3 milhões de brasileiros a aumentar o risco para infarto, derrame e trombose. O que a Sociedade Brasileira de Dermatologia programou para hoje nessas ações? Eu diria que as ações hoje no Brasil são muito tímidas, é inexistente ou pouco atuante as associações de psoríase sem fins lucrativos. Acho que isso representa a cidadania do brasileiro, que não sabe dos seus direitos, representa essa falta de conscientização, né, que às vezes reelege algum governo que não anda bem e que a saúde anda muito mal. Então, é importante que a gente entenda que na cidade de São Paulo a gente conseguiu um fato inédito em 2014, que a Prefeitura de São Paulo aprovasse um projeto de lei obrigando a Prefeitura está obrigada a inserir as pessoas com psoríase na rede pública de saúde. Então, a gente faz um movimento político, eu e o vereador Gilberto Natalini, que é médico também. Que é médico também, sensibilizou-se pela causa da psoríase, e a gente faz encontro todo ano na Câmara Municipal, vão 2.000 pessoas de graça. E estamos saindo na frente com esse projeto de lei, então na cidade de São Paulo as pessoas com psoríase têm mais assistência. E conseguimos já, Zancopé, 4 ambulatórios de psoríase pelo SUS na cidade de São Paulo. Então, são lutas devagarinho que a gente vai conquistando, oferecendo acesso, porque o que adianta termos medicações de tecnologia, equipamentos de tecnologia, se a gente não tem acesso. Então, existem medicamentos para psoríase que custam R$20 por mês, existem medicamentos que custam R$7.000 por mês, chamado imunobiológicos ou biológicos. Doutor Cid, que sempre, às vezes, algum conhecido que tenha psoríase, quanto tempo uma pessoa leva, não sei se é possível de mencionar isso, para entender que aquilo é uma doença, para não imaginar que está apenas com uma calosidade, eu diria, irritação na pele? Excelente pergunta e bem pertinente. Isso é uma coisa no mundo todo, não é só do Brasil. Então, muitas pessoas ficam tratando com shampoo anti-caspa, uma dermatite seborreica como a caspa, e na verdade é uma psoríase. Muita gente fica passando remédio nas unhas ou tomando remédio para micose durante 1, 2 anos e não é uma micose na unha, é uma psoríase na unha. Muita gente fica tratando como uma alergia na mão e no pé, e na verdade é uma psoríase palmoplantar. Muita gente fica tratando como fibromialgia, artrite, artrose, na verdade é psoríase artropática. Então, realmente, muitos anos depois, e a média no meu consultório, que é só de psoríase e vitiligo, é 8 a 9 dermatologistas antes de chegar a mim. Então, a classe dermatológica, hoje muito preocupada em estética, esquece que esses 3 milhões de brasileiros precisam do seu diagnóstico precoce, do seu tratamento adequado para evitar essas complicações na saúde que saem muito caro para toda a população. Aqueles que ficam tempos passando creme para... E geralmente, Zancopé, o creme é com corticoide, e o corticoide é contraindicado para a psoríase, pode causar o efeito rebote. Doutora Lucy está assustada? Vocês são médicos, eu sou o leigo da história aqui, mas a doutora Lucy fica... Né, com esses relatos que a senhora conhece. Exatamente. Eu acho que não foi mencionado, mas provavelmente ele está cansado de ver, é o lado psicológico que fica muito afetado nesses pacientes. Eles ficam se escondendo, colocando roupas de manga comprida, não vão à praia, restringe a convivência social, porque muita gente olha aquilo ali e acha que é contagioso. É barra. Perfeito. No dia a dia. Eu acabei de voltar do Congresso Europeu de Dermatologia, tinham 3, 4 mil dermatologistas do mundo todo. As reuniões de psoríase, tinha um médico de 52 países presentes. E foi muito interessante, nos estandes dos laboratórios, tinha um guarda-roupa
que a gente abria, tinha um monte de roupa, tinha outro guarda-roupa do lado que a gente abria, tinha outro tipo de roupa. E daí a brincadeira, que é uma coisa muito séria e triste. A pessoa com psoríase tem um guarda-roupa com camisas de manga comprida, os vestidos não têm decote, pouco se mostra. E depois do tratamento a pessoa volta a conviver com a sociedade e a sociedade, por ter uma escamação, acha que isso é contagioso e por 1.700 anos a psoríase foi confundida com a lepra. Aproveito o gancho, Zancopé, para dizer que a lepra é muito incidente no Brasil. Somos o segundo país do mundo. Na cidade de São Paulo temos 300 casos de lepra. Então, a grande tristeza, a grande vergonha de ver o gasto que se foi feito na Copa do Mundo, 18 bilhões, e a saúde, não resolvemos nem a lepra, nem na cidade de São Paulo. Então, 30 dias de antibiótico mata o bacilo da lepra. Então, eu aproveito sempre o gancho da psoríase para dizer essa vergonha que é a saúde pública no país. Vocês querem acrescentar algo? Nós estamos, é interessante, doutor Cid, nós estamos com um caso de um jovem, realmente 40 anos, que tem um problema do tecido conjuntivo e fazia uso de várias medicações, mas era bem tratado. De todo modo, ele infartou. E ele tem lesões em todos os vasos e foi submetido à revascularização, colocou ponte safena e mamária. Veja, 40 anos, de alta hoje, antes de vir para cá. Então, é interessante como realmente é uma doença inflamatória sistêmica, né? Facilita a formação de placa e instabilização da placa. A gente terminou o ano passado um estudo no Hospital Universitário da USP, fizemos 246 pacientes com psoríase e 750 grupos de controle, com angiotomografia de coração, de coronária, ultrassom de carótida, e provamos que as pessoas com psoríase têm maior tendência a infarto, derrame e trombose. Então, mais na parte de coronária do que carótida, vai ser o primeiro estudo publicado, aprovado por um Instituto de Amparo à Pesquisa, eu gosto de dizer isso, em hospital público, com equipamento de primeira geração. E isso tem que ser alertado do poder público. É uma doença que o emocional é consequência, não é causa, e sai mais barato tratar enquanto ela é leve, enquanto são poucas lesões no corpo. A depressão também aumenta o risco cardiovascular, então fica aquele círculo vicioso, né? Doutor Cid, eu gostaria apenas que o senhor reafirmasse, quando o senhor disse que as pessoas procuram pomadas, é o que é mais simples, para tratar, e aí o medicamento não é benéfico, é prejudicial. Exatamente. Inclusive, tem uma pomada com o nome da doença, com o nome parecido da doença. Sugere que induz o autoconsumo. No Brasil não se pede receita, apesar da tarja vermelha. E as pessoas fazem mau uso. O senhor vai dizer que o brasileiro se automedica? Imagina. Fora a empurroterapia da farmácia. Sim, né? que é a empurroterapia, o BO. Que às vezes não tem instrução nenhuma e está lá fazendo um ato médico quando ele fala, olha, essa pomada é boa para essa doença, esse comprimido é bom para essa doença. Eu já tive casos, Zancopé, de pessoas que foram na farmácia, tomaram o remédio Methotrexate, que a gente usa muito para psoríase e que ele é cardioprotetor. É um remédio que foi usado como quimioterapia, a paciente conseguiu comprar sem receita, tomou e teve um aborto, porque ela não leu a receita e fez automedicamento de um medicamento quimioterápico. Então, esse é o Brasil. Doutor Alessandro, só um detalhe, na cardiologia também se automedica? Tem algum... O cara sente uma dor, vai tomar analgésico, esse tipo de coisa? É comum? Muito comum. Isso é um problema sério, né? Aliás, o paciente, quando vai começar a tomar medicação, seja para o colesterol ou para a hipertensão, primeiro começa com o remédio do vizinho, o remédio do amigo, sim, até chegar no cardiologista. Mãe de médico, então, receita bárbara, muito boa. Olha, doutor, eu estou aqui tomando esse remédio que o meu amigo tomou e foi muito bom para ele. Então, não é bem assim, tem que individualizar o tratamento, tem que conhecer o paciente como um todo e ver interações, efeitos colaterais, interação com outros remédios, né? Não é tão simples, vou tomar esse, o que serve para um não serve para o outro. Ok, é que, né, olha, meu filho, que é médico, receitou isso e é muito bom. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes.
a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal Santos, AM 810 e AltV, www.altv.com.br. Nosso telefone é à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje, cardiologista, doutor Alessandro Machado, do Hospital Santa Catarina, a oncologista, doutora Dalva Matsumoto, que é diretora do Instituto Paliar. Eu anuncio a senhora como ultrassonografista? Isso, é isso? Eu sou diretora da Sonimagem. Perfeito. A doutora Luciquer e o dermatologista, doutor Cid Sabá, conosco hoje no Gente que Fala. Nosso contato agora com o doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Doutor Letísio, boa tarde. Boa tarde. Doutor Letísio, muito se falou nos últimos dias sobre a atriz Renée Zellweger, que após sumir por 2 anos, apareceu em um evento com o rosto completamente modificado. Para muitos, ela fez uma ritidoplastia, cirurgia que pode alterar toda a face. É isso mesmo, doutor Nelson? Seria isso? Não, não é isso. A ritidoplastia, do grego, ritidis, significa ruga. Então, no meio científico, no meio da cirurgia plástica, uma cirurgia que a gente chama de ritidoplastia é que você vai fazer um rejuvenescimento da face. Você vai tentar fazer com que essa paciente tenha algumas alterações que o tempo lhe impôs atenuadas. Mas a ritidoplastia em si não é esse enfoque, entende? Eu vi a foto dela, não que ela está completamente modificada, ela está rejuvenescida, entende? Então, realmente, deve ter sido feita uma cirurgia de estética de face, porém ela ficou com a fronte um pouco grande, então exageraram em alguns pontos que não deveria ser exagerado. Mas essa conotação de ritidoplastia não é para modificar o rosto. Agora, existem algumas abordagens que não são muito interessantes, que, como eu vi um tempo atrás aqui em Rio Claro, aqui no Brasil, um rapaz lá do sul que ele queria ficar parecendo com um oriental. Aí é outra coisa, né? Aí você quer fazer uma mudança na aparência, que nem sempre é bem-vinda. Às vezes a pessoa tem uma imagem diferente dela mesma, como o Michael Jackson, infelizmente a gente fala, ele tinha uma imagem distorcida dele mesmo. Então ele queria sempre buscar alguma coisa que não existia. Então é uma busca insana, né? Acaba chegando a resultados meio bizarros, mas
O termo ritidoplastia é só para rejuvenescimento, São Copé. Nelson Letizia, e quando a ritidoplastia é recomendada? Olha, sempre em termos, né, São Copé? Você veja, no nosso serviço nós temos ritidoplastias feitas com uma moça de 27 anos de idade, e que ela teve uma perda ponderal acentuada, então ela ficou com os caracteres faciais envelhecidos, ela ficou com uma aparência envelhecida aos 27 anos de idade, e nós já fizemos cirurgia de face com 84 anos de idade. Quer dizer, você não tem uma indicação, com 30 faz, com 40 faz, depende de cada caso, principalmente com essas cirurgias bariátricas, que existe uma perda ponderal muito acentuada. Eu já vi pacientes perderam 80 quilos, então sempre dá uma envelhecida no rosto, dá uma caída dos tecidos, então dá uma aparência envelhecida e fica ruim, né? O paciente está com toda a disposição, está querendo fazer as coisas, e olha para o espelho e vê que ela está envelhecida. É ruim. Então, geralmente, é a paciente que nos vem com o diagnóstico. Ela fala, estou me sentindo mal com a minha aparência. E cabe a ética, o profissionalismo do cirurgião indicar de uma maneira correta, né, João Copé? Doutor Letizia, grato pela tua participação no nosso Gente que Fala. Semana que vem nos falaremos novamente, ok? É isso aí, Zé Copé. Vamos torcer para que o nosso país continue firme e forte, né, cara? Grato, doutor Nelson Letizia. No programa Gente que Fala, amanhã, a participação especial, mais do que especial, da atriz Regina Duarte, que estreará no dia seguinte o espetáculo A Volta para Casa. Primeiro resultado do recém-formado Grupo de Estudo da Dramaturgia e Interpretação de Textos, onde ela atua como diretora. Amanhã, Regina Duarte e outros integrantes do grupo com a gente em nosso horário de sempre, de 12h a 13h. Hoje, no Gente que Fala, o cardiologista Dr. Alessandro Machado, do Hospital Santa Catarina, a oncologista doutora Dalva Matsumoto, diretora do Instituto Paliar, a doutora Lucy Kerr, que é ultrassonografista e fundadora da Federação Internacional da Sociedade de Ultrassonografia, o dermatologista Dr. Cid Sabá, que é diretor do Centro Brasileiro de Estudos em Psoríase. Estudo publicado pelo British Medical Journal, feito ao longo de 25 anos com quase 90 mil mulheres, não constatou a redução na mortalidade por câncer de mama entre as pacientes que faziam mamografia com regularidade. O estudo confirma a tese da doutora Lucy Kerr que a mamografia não traz resultados suficientes e pode ser muito prejudicial à saúde da mulher. Doutora Lucy, a senhora está na contramão de todas as campanhas que são feitas para incentivar a mamografia? Somente aqui no Brasil, porque a polêmica sobre a mamografia começou no exterior em 1999, quando na Suécia, após 15 anos de rastreio de 85% das mulheres entre os 50 e 69 anos de idade, se constatou que não havia reduzido a mortalidade. 15 anos de aplicação, então chamaram o Dr. Peter Gotch, que eu trago aqui neste livro. Ele publicou as explicações do que aconteceu depois que ele foi convidado pelo governo dinamarquês a explicar por que não havia reduzido a mortalidade. Então, veja bem, depois de ser aplicado, é como a prévia eleitoral e o resultado da eleição. Então, os estudos que haviam demonstrado que a mamografia eram eficazes, quando foram aplicados na prática, não funcionaram, não constatou a redução. Então, o que ele fez? Ele pegou as 8 séries, 500 mil mulheres, e ele verificou que 6 delas eram totalmente falsas. Eles tinham feito exclusões erradas, randomizações erradas, erros estatísticos, que eu digo que são ajeitômetros estatísticos de toda a espécie, inclusive excluindo mulheres que tiveram câncer na série To Count, que é um absurdo. Eles desapareceram com 700 mulheres que iam atrapalhar o resultado estatístico.
E então isso é fraude. Fraude total, entendeu? E 2 estudos apenas foram consolidados. Um é o canadense, que naquela época tinha 10 anos e agora tem 25 anos, certo? E o outro estudo do Malmo, que é um estudo menor. O mais importante foi o do canadense. Mas o que aconteceu? Foram se avolumando estudos populacionais, foram se avolumando outros estudos que foram feitos e que nenhum deles comprovava a redução da mortalidade por câncer de mama. E o Dr. Peter analisando, porque o Dr. Peter, é importante que se fale, ele é o chefe da Cochrane da Dinamarca. A Cochrane é uma instituição que é responsável por avaliar a qualidade dos trabalhos científicos e ele é coautor das guidelines que determinaram quais são os princípios para avaliação das séries, os princípios para avaliação dos estudos observacionais. Ele, inclusive, está no processo de escrever manuais para se fazer séries e estudos observacionais confiáveis. E agora, o que ele constatou? Que não somente não reduzia a mortalidade, como ainda por cima tinha um efeito deletério, aumentava de 30% a 35% as mastectomias, porque eles faziam muito diagnóstico de carcinoma in situ, que de fato não é carcinoma. É um nome errado que tem gerado muitas confusões, porque ele se manifesta com microcalcificações nas 2 mamas, geralmente, e faz a biópsia, carcinoma in situ. Então vamos tirar. E tira-se, geralmente, as 2 mamas, em mulheres jovens. Eu estou uma paciente há 1 semana que fizeram essa barbaridade com ela no consultório. Entendeu? Tiraram as 2 mamas, os 2 mamilos, e ela não teve filhos, não casou e não amamentou. E não tinha câncer. Então, é uma coisa muito séria. Doutora Dalva, isso me assusta. É assustador. Isso mostra um pouquinho os caminhos da pesquisa, não só no Brasil como no mundo. Infelizmente, as pesquisas ainda têm um viés financeiro, mercadológico, e que não é uma questão assim, de assustar a população. Eu acho que esse é um trabalho magnífico. Eu acho que é muito importante a gente poder ter a capacidade de avaliar realmente o que a gente sabe e reavaliar o que a gente aprendeu. No mundo, se a gente observar, várias coisas foram feitas e foram definidas por tentativas e erros. É a história dos vilões da saúde, ora o sal, ora o açúcar. E a cada vez que a gente faz um trabalho um pouco mais apurado, nós acabamos demonstrando a real eficiência de um ou de outro, ou o fato de alguma coisa ser deletério ou não. Eu acho que o mais importante, e amarrando com todas as questões, aí é a questão da automedicação, é a questão dos exames indicados indiscriminadamente. Eu acho que, infelizmente, com o aumento e a melhora da tecnologia, que é boa, que é benéfica, que fez a gente viver mais, hoje, muito mais gente chega aos 100 anos. Por quê? Porque a tecnologia é utilizada de uma forma boa. Mas essa mesma tecnologia tira do médico a humanidade. É o tocar, é o olhar, é o aconselhar. O médico está ficando muito tecnicista, muito voltado para exame. Eu tenho uma irmã ginecologista, e ela me conta que, às vezes, as pacientes falam, nossa, a senhora me examinou na primeira consulta. Porque as primeiras consultas ginecológicas hoje estão sendo limitadas a pedido de ultrassom transvaginal, a mamografia, e alguns outros exames complementares, Papa Nicolau, antes do médico colocar a mão no paciente, tirar uma história, olhar no olho. Então, eu acho que é fundamental um movimento da gente resgatar essa tecnologia que é benéfica, mas aliada ao humanismo. É que quando a doutora Lucy se refere a essa informação que nós temos, que a mamografia não diminui, eu, como leigo, repito, entendo que é apenas um diagnóstico. Então, você, através desse exame, é que você pode iniciar um tratamento. Agora, colocá-lo como causa de cura, eu não sei se entendi mal, mas o que está sendo divulgado é que
o diagnóstico não cura, eu sei. Não, diagnóstico não, com certeza. Mas se as você... pesquisas são divulgadas dessa forma, é isso que eu... Teoricamente... Acho que é isso o protesto da senhora. Não, teoricamente, você faria um diagnóstico mais precoce e você diminuiria as mastectomias, você diminuiria a mortalidade. Acontece que a mamografia não consegue detectar o câncer que mata, que é o câncer da jovem com menos de 50 anos, um câncer mole, sem microcalcificações, que cresce rápida e agressivamente, que tem muitas vezes fundo genético, como é o caso da nossa atriz Angelita Jolie, que tinha o BRCA1, BRCA2, que é mutações altamente cancerígenas e que dão o câncer agressivo. Certo? Esse câncer, a mamografia não detecta. E por isso que ela não reduz a mortalidade, apesar de que essas são uma menor porcentagem de pacientes que têm câncer de mama, é a maior porcentagem de óbito. E se não começarmos a rastrear pacientes com 25 anos, jamais nós vamos atingir o pessoal que realmente tem a maior mortalidade. Certo? Então, o mais importante que aconteceu este ano, é importantíssimo que todo mundo saiba, é que o Conselho Médico Suíço delegou a um grupo de cientistas, há um ano atrás, em janeiro de 2013, uma avaliação de todos os estudos que tinham sobre a mamografia. E ele deu um parecer, em fevereiro deste ano, de que a mamografia deve ser abolida. Primeiro motivo, não reduz a mortalidade. Segundo motivo, é maléfica. Ela traz consequências, sendo o aumento das mastectomias o principal, e a principal causa do aumento de mastectomias desnecessárias é o carcinoma in situ, que deveria se trocar esse nome, porque ele apenas aumenta o risco de câncer de mama, e não é tanto assim. Mais ou menos 83% das mulheres, após ter esse diagnóstico, continuarão vivas com 25 anos. Essa é outra consequência do estudo canadense. Dr. Cid Sabá? Gostaria de aproveitar o aprendizado. Né? Neste momento a gente aproveita para fazer consulta. E pensar qual seria, então, a indicação mais interessante para a prevenção de câncer de mama num país pobre que nem o nosso. E uma segunda pergunta encaixada nisso, lembrar que hoje virou moda a prótese mamária. Todas as mulheres, ontem chegou uma paciente de 16 anos com psoríase, que o sonho dela é pôr uma prótese de mama. E não precisava, porque ela tem um peso abaixo do normal. Então, é a dismorfofobia, que o Dr. Nelson Letizia está falando. Né? Então, eu queria saber, a prótese de mama também não atrapalha a análise de uma família que tem uma história de câncer de mama? Bom, em primeiro lugar, vamos falar a primeira parte, qual era o exame indicado para se fazer rastreamento. Bom, nós já falamos do que não é indicado, já que nós sabemos que é prejudicial e não reduz mortalidade, não tem por que fazer. Porque, então, a mamografia foi feita há tantos anos. É fácil entender. Só nos Estados Unidos ela movimenta uma indústria de 3 a 4 bilhões de dólares ao ano. Esse é o grande motivo. E esse foi o grande motivo que é desvendado nesse estudo aqui, nesse livro do Dr. Peter Gossi, todas as tentativas de evitar que isso chegasse à mídia, chegasse a paciente, e trabalhos que eram fajutados para contradizer os trabalhos sérios, corretos, que ele validava. Bom, em primeiro lugar, sabemos o que não podemos fazer. Segundo lugar, ficou-se tanto tempo focado na mamografia que não se investigou um outro exame maravilhoso, inócuo, que tem muitos diagnósticos, que pode ser realizado em mulher jovem, que é a ultrassonografia. Entendeu? Em primeiro lugar, isso. E a outra questão foi... A prótese mamária. A prótese mamária. A prótese mamária não atrapalha a ultrassonografia de jeito nenhum, mas eu não a recomendo para ninguém, a não ser para a reconstrução de mama, para tratamento de câncer, porque a gente vê muita complicação de prótese. É prótese rota, é prótese com infecção, é prótese que acaba gerando uma artropatia e outras doenças autoimunes. Eu não recomendaria, não faria, em mim não recomendo para nenhum paciente. Porém, numa situação que a paciente tira a mama, óbvio, daí é outros 500. Se tem uma barriguinha, ainda dá para fazer aquela reconstrução, levando o tecido gorduroso para as mamas sem necessidade de prótese. Perfeito. Doutor Alessandro, o senhor se referiu há instantes sobre
infarto, problemas cardiológicos em mulheres e tal. E eu tenho aqui a informação de que os sintomas são diferentes no homem e na mulher. Eu gostaria que o senhor explicasse, ao invés de eu ler todo esse... O senhor explica melhor do que a minha leitura. Sim. Qual é a diferença? O sintoma típico do infarto ou da angina, que é o pré-infarto, é uma dor opressiva, forte, no precórdio, que a gente diz em cima do coração, do lado esquerdo do tórax, apertando. Essa sintomatologia de aperto é muito importante e muito interessante, que o paciente fecha a mão para falar que está apertando. Então, uma dor opressiva forte, que geralmente vai para a face interna do braço esquerdo, ora para o meio do peito e para a mandíbula. Esse é o típico do homem com uma dor anginosa. Mas tem várias variantes que levam em conta desde a raça, o sexo e o estilo de vida. Se você pegar um peão, um caboclo, um trabalhador, ele vai relatar de maneira diferente também. Mas a mulher não costuma ter essa sintomatologia típica. Ela pode ter, em quase 50% dos casos, 40 e poucos por cento, uma náusea, uma dor epigástrica aqui, que o linguajar diz, o jargão popular, na boca do estômago. E uma náusea, um mal-estar, e ora, dói, uma dorzinha. Então, a dor dela não é a dor opressiva forte, típica do homem. Principalmente, como eu já disse lá atrás, principalmente a mulher diabética. Essa é complicado. Porque em metade dos casos ela não tem dor alguma. Ela tem qualquer outra coisa, menos dor. Tem tontura, tem mal-estar, tem sudorese, que é suor e as mãos geladas, frias, e cansaço, angústia, mas dor ela não tem. Tem alguma explicação para isso? Tem. No caso da mulher diabética é fácil explicar. O aumento da glicose na corrente sanguínea leva à formação de álcool, isosorbitol, que a gente chama, derivados do álcool. Isso leva a uma desmelinização da inervação de qualquer tecido do corpo. Então, no caso do paciente diabético mal controlado, por exemplo, insulino dependente, ele leva ao que a gente chama de polineuropatia periférica diabética, que é dormência, parestesias em luva, em bota, sempre bilateral e de caráter ascendente. Então, no paciente diabético, a inervação é comprometida. Então, a informação não chega, ele não consegue fazer a transmissão do impulso elétrico. Então, a dor dele é diferente, tanto no homem diabético quanto na mulher diabética. Na mulher, existem vários outros fatores, desde como ela lida no dia a dia com o que ela passa, é diferente do homem. O homem doeu, ele logo procura o pronto-socorro. A mulher, não, ela demora um pouco mais para procurar o pronto-socorro. E aí advém aquilo que eu já tinha dito antes. O prognóstico pode ser pior, que o que a cardiologia fala e prega e avisa e faz campanha, que tempo é músculo. Quanto antes procurar-se um pronto-socorro e instituir a terapêutica adequada, que são remédios que deixam o sangue mais fluido e você ceda a dor, controla a pressão, melhora o prognóstico, melhora a chance dele sobreviver, porque você preservou um grupo maior de células do músculo cardíaco. Então a gente brinca sempre, fala sério, tempo é músculo. Então teve dor com essas características, dor opressiva forte no precórdio, indo para o braço ou para a mandíbula, pode ser um infarto, pode ser uma angina. Nem sempre é assim, né? Doutora Dalva, a senhora é diretora do Instituto Paliar. Eu tenho a informação de que o cuidado paliativo ainda é tímido no Brasil. Ainda é tímido. O cuidado paliativo nasceu no Reino Unido nos anos de 1967. É uma prática, né, como eu já havia dito, que cuida do paciente na sua integralidade e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse paciente ele deve ser portador de uma doença potencialmente mortal, mas que precisa de muitos cuidados, e esse cuidado é extensivo à família e vai além da morte do paciente, vai durante o luto também. No Brasil, o cuidado paliativo começou muito timidamente nos anos 80, ainda com algumas situações bastante isoladas, mas começou a ganhar corpo e força a partir dos anos 2000. O meu serviço lá do servidor municipal foi fundado em 2004. É um projeto que começou no ano de 2001. Hoje, no Brasil, nós temos
pelo menos inscritos. Eu também sou da diretoria e sócia fundadora da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é uma entidade que congrega as pessoas que fazem cuidados paliativos no Brasil, e nós temos mais ou menos 80 serviços inscritos no Brasil inteiro. A grande maioria ainda voltada para o pessoal, para as pessoas de serviços públicos, né, felizmente. E de 2005 para cá, os serviços privados começaram a crescer no Brasil. Ainda é uma prática pouco conhecida, hoje um pouco mais conhecida do que há 10 anos atrás, mas ainda pouco conhecida. E ainda muito ligada à questão da terminalidade da vida. As pessoas acham que o cuidado paliativo só é oferecido para o paciente que está morrendo. E não é bem assim, até pela própria definição, o cuidado paliativo deve ser oferecido desde o diagnóstico, né? No começo, um pouco menos, e a partir do avanço da doença, um pouco mais. Eu tenho algumas perguntas aqui, gostaria que os senhores fossem sucintos nas respostas. Elizabeth de Taboão da Serra quer dar os parabéns pelo programa sobre os assuntos debatidos, especialmente sobre o câncer de mama. Tive esse problema, reduziu, da esquerda tinha calcificações. E a doutora tirou, não precisou fazer quimio, estou muito bem e muito feliz. Vera Lúcia, do Jaçanã, para a doutora Luci. Já haveria uma efetiva comprovação de que a reposição hormonal poderia aumentar os riscos de câncer de mama? Sim, é aquele estudo sério que foi feito pela Women's Health Initiative. Por quê? Essa é uma outra barbaridade que aconteceu, porque a hormonoterapia de reposição se iniciou sem que houvesse uma série randomizada, controlada, um grupo recebendo, outro não, subdividindo toda a população direitinho. E eles, então, depois que já estava instituída há décadas, resolveram, as mulheres, fazer esse estudo e tiveram que interromper mais ou menos na metade, um pouquinho mais da metade, porque o grupo que estava recebendo hormonioterapia de reposição estava tendo mais câncer de mama do que aquele que não, e também mais câncer de endométrio. Tá? Okay. Então, isso já tem vários estudos nesse sentido. Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Alessandro, mesmo sendo uma doença silenciosa, quais os primeiros sintomas da pressão alta? Tem sintoma? Esse é um problema. A hipertensão ela é oligossintomática, isto é, tem pouco sintoma. Mas ele pode sentir, às vezes, palpitação, calores, fogacho, que é calor na região superior da cabeça, dor de cabeça, tontura e náusea. Márcia Santana das Perdizes, doutor Cid, por que o bronzeamento artificial ainda está liberado? Porque a gente vive num país corrupto e mal dirigido, e isso é pagar para receber envelhecimento precoce, mancha e aumentar o risco de câncer de pele. Por outro lado, a gente tem defendido, alguns dermatologistas, que as pessoas têm que tomar sol por causa da questão da vitamina D, que os dermatologistas estão causando uma endemia no mundo todo de falta de vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio. Então, é o bom senso. No dia a dia, basta 15 minutos nos braços, numa cidade como São Paulo, no horário de almoço, no trânsito delicioso, para fazer a conversão da vitamina D. Então, por um lado, lembrar da questão que o bronzeamento atrapalha tudo isso, não ajuda em nada, e por outro lado, que tem que tomar sol com parcimônia e cuidados. Jerusa, qual a posição dos senhores sobre o Hospital das Clínicas manter 2 portas de atendimento, uma para quem tem plano de saúde, outra para simples mortais que não têm plano de saúde? Alguém teria condições de fazer uma resposta sobre isso? Já foi um assunto sempre debatido, né? Doutor Cid, doutora... Eu acho que bem organizado, isso é bem-vindo. Os hospitais recebendo recursos da saúde suplementar podem beneficiar os pacientes, que são a grande maioria do serviço público, e gostaria de comentar que, na minha realidade do dia a dia, é um absurdo o que os convênios recusam de tratamento para psoríase e para todas as doenças. Por exemplo, a fototerapia, que é o bronzeamento artificial médico. Então, chega na hora de pagar o tratamento, vai para o SUS. Então, isso é uma calamidade. Acho que bem organizado e com bastante ética, é perfeitamente saudável para um hospital público estar recebendo recursos extras. Estou com o livro da doutora Luci, quer ultrassonografia Doppler do trato gastrointestinal. Parabéns, a senhora já ouve o lançamento? Foi agora na semana passada, durante o Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, e tive o grato prazer de
tê-lo muito bem recebido, porque nós fizemos num formato, já está à disposição, basta. Sim, é só entrar pela internet. Qual é o endereço? www.sonimage.com.br. Doutora Luci, grato pela presença no Gente que Fala. Doutor Alessandro Aparecido Machado, agradeço a gentileza de ter participado do nosso programa. Doutora Dalva Matsumoto, da mesma forma. Doutor Cid Sabá, obrigado por ter vindo conosco. Obrigado. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, programa especial com Regina Duarte. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.